meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta segunda-feira, dia 5 de agosto, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Nesse dia que nós lemos o evangelista São Mateus, no capítulo 14, versículos do 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e o deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos nesta segunda-feira a leitura do capítulo 14 do evangelista São Mateus, que iniciamos no sábado passado, onde nós víamos então a fama de Jesus que chega aos ouvidos de Herodes, e Herodes que conclui que é João Batista que ele havia matado. E a partir daquele momento então passa-se a narração do martírio de João Batista. Em seguida nós vemos então Jesus que se retira, que vai para um lugar deserto, afastado, para poder rezar, e estando ali vê a multidão que vem ao seu encontro. E é interessante percebermos então Jesus que se enche de compaixão por aquela multidão e por isso cura a todos os que estavam doentes. É claro que nos chama a atenção o gesto que Jesus realiza e que nós chamamos a multiplicação dos pães, porque vendo a hora adiantada, vendo aquela grande multidão, os discípulos dizem: "É bom que se despeça as multidões, para que eles possam ir procurar alimento." Mas Jesus volta e diz: "Eles não precisam ir embora, dá-lhes vós mesmos de comer." E assim, tomando desses 5 pães, desses 2 peixes, Jesus alimenta esta grande multidão, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Disso nós poderíamos perceber 2 momentos muito necessários em nossa vida: o nosso pão cotidiano. Todos nós precisamos alimentar o nosso corpo para dali tirar as forças para as nossas tarefas do dia a dia, mas principalmente o pão que é Cristo, que se doa a cada um de nós. E assim, falando deste pão cotidiano, do mesmo modo que Jesus volta-se para os seus discípulos e diz-lhes: "Dá-lhes vós mesmos de comer", ele também faz a nós este convite, para que recordemos que todos os dons da criação são dons, são graça, benevolência de Deus para toda a humanidade. E por isso entre nós cristãos deveria sempre se fazer presente a caridade, para que de fato os bens da natureza possam chegar a todos os filhos e filhas de Deus. Então também a nós hoje, Cristo volta-se e diz: "Dá-lhes vós mesmos de comer." Mas ao mesmo tempo, ao meditar esta leitura, nós somos convidados a entrever, a perceber o verdadeiro pão da vida, que é Cristo. Cristo é o verdadeiro pão da vida, é o pão que o Pai nos dá. E por isso devemos dia a dia procurarmos nos aproximar de Jesus Cristo.
devemos procurar nos alimentar deste pão, porque ele é o único que pode saciar a nossa fome de Deus. E nos aproximaremos do pão que é Cristo, ouvindo, é claro, sempre a sua palavra, pondo em prática essa mesma palavra e nos aproximando da Eucaristia, aonde Cristo se faz alimento. E por isso devemos ter sempre presente que é unicamente Cristo que pode saciar a nossa fome de Deus. Nós vemos muita fome de Deus na humanidade. Basta pensarmos tantas religiões que foram surgindo nesta ânsia de poder chegar até Deus. Mas é unicamente Cristo que pode nos saciar. É unicamente Cristo que é o verdadeiro pão da vida, o pão da vida eterna. E por isso devemos gastar toda a nossa vida por buscar Cristo, na certeza, como dizia, de que Ele é o único que sacia verdadeiramente a nossa fome de Deus. Oremos. Assisti, Senhor, os vossos fiéis e acumulai com vossa inesgotável bondade aqueles que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.